Não acredite no falso profeta que afirma: quem desencarnou em vida de pecado, para sempre queimará no fogo das trevas espirituais. É verdade que o tentador tem poder de conduzir o pecador, por meio das transgressões, para o caldeirão do inferno, plano espiritual que queima como uma grande fornalha, porém não possui poder para aprisionar ninguém lá, bastando arrepender e crer para libertar-se das amarras malignas que gera morte espiritual. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Para facilitar o entendimento, o reino do Senhor Deus nos céus espirituais pode ser comparado a uma grande rede de pesca que é lançada ao mar, na qual os pescadores apanham abundância de peixe e de diversas espécies. No tempo certo, por encontrar-se cheia, os pescadores arrastam a rede para a praia, onde sentados, separarão os peixes, colocando os bons para consumo num cesto e os ruins jogam fora. Assim ocorrerá no dia conhecido como Grande Julgamento. Os anjos descerão para separar os justos dos malignos. Os malignos serão lançados no plano espiritual que queima como uma grande fornalha, onde há muito choro e ranger de dentes. Interpele os julgadores com a seguinte indagação: se a condenação eterna, por qual motivo o Senhor Deus enviou o Cristo como Redentor dos pecados, para ser o perdão para os transgressores arrependidos da Santa Lei, perdão concedido pela fé no sacrifício redentor? Leitura do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, ao avistar Jesus vindo na sua direção, João Batista disse: Vejam, este é o Cordeiro enviado pelo Senhor Deus para perdoar os pecadores arrependidos existente neste mundo, seja ele carnal ou espiritual. É necessário compreender diligentemente o exemplo de Ananias, Azarias e Misael que foram resgatados por Cristo, o quarto homem que caminhava na fornalha ardente. O pecador que se arrepender será da mesma forma libertado da fornalha chamada inferno. Leitura do livro de Daniel, capítulo 3, versículos 14 a 27. E Nabucodonosor lhes questionou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que recusam cultuar os meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que edifiquei? Saibam que, ao ouvirem o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e outros instrumentos, para o bem nas suas vidas, oriento que se ajoelhem e adorem imediatamente a imagem de escultura que fiz. Caso insistam em não adorar a minha imagem de ouro, vocês serão lançados numa fornalha em chamas ardente. Será que existe algum Deus que poderá livrá-los da minha decisão? Os três amigos responderam ao rei: Ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante desta decisão. Se descumprirmos a vossa ordem e nos lançares na fornalha de chamas ardente, o Senhor Jeová, o nosso Deus, a quem exclusivamente servimos e adoramos, é poderoso para nos livrar dos males decorrente da vossa decisão. Saiba o rei, que não adoraremos a estátua de ouro que ergueste, mesmo que consideres o improvável fato de o Senhor Jeová não nos salvar da fornalha. Diante da resposta deles, o rei Nabucodonosor ficou muito irritado a ponto do seu rosto transfigurar-se em ódio. Imediatamente ordenou que os oficiais aquecessem a fornalha 7 vezes mais que o costume. Ordenou ainda a alguns dos guerreiros, do seu exército, que amarrassem e lançassem, na fornalha de chamas ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Usando seus mantos, calções, turbantes e outras vestimentas peculiares, os três foram amarrados e atirados na fornalha. A ordem do rei foi cumprida integralmente de forma que o calor das chamas matou os guerreiros que se aproximaram dela para empurrar os três amigos na fornalha superaquecido. Conforme a ordem do rei, os três foram lançados amarrados na fornalha. O rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, rapidamente levantou-se assustado e questionando aos seus conselheiros: Não foram lançados apenas os 3 homens amarrados nessa fornalha em chamas ardentes? E os que presenciavam tudo, na companhia do rei, responderam: Ó rei, foi exatamente desta forma que foi feito. O rei então exclamou: Observem atentamente a este fato. Vejo que na fornalha há 4 homens, todos desamarrados, andando naturalmente sem sofrer qualquer queimadura. Este quarto homem tem a aparência de filho dos deuses. Rapidamente Nabucodonosor aproximou-se ao máximo da entrada da fornalha em chamas, até onde suportava chegar e gritou para poder ser ouvido: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Senhor Jeová, o Senhor Deus Altíssimo, saiam e venham até nós. Os 3 saíram do meio da fornalha, que ainda ardia em chamas.
E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, os avaliaram pessoalmente e comprovaram que as chamas ardentes da fornalha não tiveram o poder de causar queimadura em nenhuma parte do corpo deles. Nem mesmo um simples fio de cabelo foi chamuscado pelo extremo calor do fogo e nem as suas vestes foram queimadas. Não sentiam nem o cheiro de fogo neles. Não encare os versos apenas como uma bela historinha encartada na Bíblia, pois ela tem aplicabilidade atual, inclusive na sua e de qualquer pessoa próxima, estando ainda vivendo a vida carnal como na vida espiritual que segue com o desencarno. Então creia no Senhor Deus e no sacrifício redentor do Cristo, enviado para resgatar o pecador arrependido. Ore por você e pelas pessoas que você muito ama. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 a 6. Pois, todas as advertências passadas por intermédio dos profetas existem para nos instruir, para que, por meio da perseverança, mantenhamos firme a esperança nas promessas contidas nas Escrituras. O nosso Deus, que dá perseverança e alívio, permita que vocês a exerçam da forma como Cristo Jesus nos ensinou, para que, unidos num só pensamento e voz, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que o justo que clama ao Senhor Deus, com a alma, arrependido e crendo nas promessas do Cristo, o Verbo encarnado, pela fé será atendido. Leitura do Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam com fé para receber. Procurem diligentemente para achar. Batam à porta para se abrir. Pois, receberá quem pede com fé. Achará quem procurar diligentemente. Abrir-se-á a porta dos reinos celestiais para os justos que nela bate. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. E eu digo a vocês, peçam com fé e receberão. Busquem diligentemente, e acharão. E as portas que os justos baterem, abrir-se-ão. Quem pede com fé, recebe. Quem procura com diligência, encontra e, as portas do reino celestial abrir-se-á para o justo. Se alguém te condenar por algo que fez no passado, repreenda o acusador dizendo: creio firme na esperança de que recebi o perdão dos meus pecados no sacrifício redentor do Cristo enviado pelo Senhor Deus. Eu e minha família assim cremos. Então afasta-te de mim, acusador. Leitura do Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versículos 35 e 36. No dia seguinte ao batismo de Jesus, João Batista estava acompanhado por 2, dentre os seus discípulos, e ao ver Jesus passar, comentou: Este é o Cordeiro enviado pelo Senhor Deus para perdoar os pecadores arrependidos existentes neste mundo, seja ele carnal ou espiritual.